Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Inner 360. Hoje nós estamos aqui para discutir Brasília, os acontecimentos da cidade, como a cidade vem crescendo, como a cidade vem se modernizando. Nada mais, nada menos aqui hoje está comigo meu amigo Fábio de Carvalho. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, George. Primeiro agradecer a Deus, agradecer a Inner, a você, George, e a Paula, e agradecer esses dois grandes empreendedores de Brasília. Eu tive o privilégio de conhecê-los ainda criança. Olha só. Sou bem mais velho, né? Então é uma alegria para a gente ter esses dois gigantes do empreendedorismo. Hoje, um na iniciativa privada comandando o maior sindicato patronal do Distrito Federal e outro gigante comandando a Secretaria de Obras do Distrito Federal. E eu disse a ele na chegada, né, em tom de brincadeira, que todo mundo tem pavor do que ele está fazendo. Só não tem pavor depois, porque o pós é o único que todos nós agradecemos o pós dele. Verdade. Então, parabéns a vocês dois por tudo que vem fazendo pelo Distrito Federal e vamos ouvi-los. E aí deixo com você, meu amigo. Maravilha. George. Luciano, hoje Brasília é um canteiro de obras, né? Igual o Fábio estava falando aqui, que você é uma das pessoas mais odiadas, mas depois vai ser as pessoas mais amadas aqui da cidade. Como estão essas obras hoje aqui em Brasília? Como estão sendo tocadas? Tem prazo? Como é que está esse objetivo do governador e do secretário de obras também? Bom, George, obrigado pelo convite. Você, a Paula, Fábio de Carvalho, um amigo já de longa data realmente. Agradecer aqui a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Brasília. Mas eu acho que esse sentimento já passou um pouquinho da raiva para a esperança, né? Com certeza. Porque a gente tem feito bastante coisa, mas também tem entregue, né? Não está só começando obra, mas nós também estamos fazendo entregas importantes que já marcaram a história de Brasília. Então, nos dá aí a confiança nossa para seguir com o trabalho e também da população na esperança de dias melhores pela frente aí, com a qualidade de vida melhor. Então, esse é o objetivo do trabalho. A gente vê túnel de Taguatinga, várias obras, né? O viaduto do Sudoeste, aquilo foi uma alegria. Aquela hora que abriu, saindo do parque ali, é uma alegria para a gente aquilo ali. Que leva o nome do nosso ex-presidente. Exatamente, com muito orgulho. Que eu tive o prazer de tê-lo tido como cunhado durante um período, né? Muito bem. Que maravilha, viu? Luiz Carlos Botelho Ferreira. Pessoa nobre, de uma convivência espetacular, deixou muito ensinamento para a gente na construção civil e como pessoa também, como amigo, um grande amigo. Aliás, foi ele o engenheiro da ligação W3 Norte e Sul, exatamente, aquele viaduto com a antiga Eldorado, ainda se não me falha a memória. Muito do bem. O doutor Carneiro, deputado que morreu em frente ao Palácio do Buriti. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É interessante. Dalberto, e a PPCub, meu amigo? PPCub tão falada aqui em Brasília, tão recente. O que é a PPCub para as pessoas que estão ouvindo agora, meu amigo? Jorge, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui junto com o Fábio, com o Luciano, dois amigos, para discutir esse assunto. Bom, o PPCub é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. O que é isso? Toda cidade precisa ter uma regra de utilização do solo. Sim. Aqui no Distrito Federal a gente tem duas principais. A nossa e o PPCub. Como a gente tem uma parte do nosso território que é tombado pelo patrimônio histórico da União, e mundial, inclusive, a gente tem uma lei que é a LOAS para tratar daquilo que não é tombado e uma outra lei que é essa que está em vias de ser aprovada agora, que é o PPCub, para tratar especificamente da área tombada. Perfeito. Que é essa área mais central de Brasília, o Plano Piloto, Cruzeiro, enfim, setor hoteleiro, o Plano Piloto, a área a Brasília piloto em de geral. fato. Sim. Então, isso que é o PPCub e essa é a importância dele. A gente ficou muito tempo sem ter um regramento conciso, enxuto, bem definido. A gente tem, obviamente, regramentos, mas eles estão bastante dispersos e bastante atrasados em relação às necessidades da cidade de hoje. E aí o PPCub vem para resolver esse problema. Maravilha. A cidade cresceu, desenvolveu e aí tem que acompanhar, né? As cidades, elas são mais ou menos como pessoas, elas vão mudando ao longo do tempo. As necessidades vão mudando, aquilo que antes para você era bom agora já não é mais, e as cidades são do mesmo jeito. Verdade. E a nossa cidade, ela foi crescendo, foi mudando suas características, foi mudando suas necessidades,
e a legislação, infelizmente, não acompanhou isso na mesma velocidade. O que acontece, via de regra, quando a gente tem esse descasamento de velocidade entre as mudanças da cidade e as mudanças da legislação, é que a gente vê a ilegalidade prevalecendo, muita coisa sendo feita à revelia da lei, à revelia daquilo que foi planejado, e a gente vai perdendo qualidade de vida nas nossas cidades, principalmente por causa disso. Perfeito. Fábio. Agora, a gente vê, Adalberto, como morador desde 70 em Brasília, a gente vê as casas geminadas da W3 são problemas hoje, sim, sérios que a gente precisa, e a gente vê a intenção do governo. Aliás, o governador Ibanez é um exímio administrador de Brasília, eu sempre tenho dito isso, mas a gente vê uma série de problemas, como o setor comercial sul, como a W3 comercial, que é um problema e já não é de hoje, é de muito tempo, e a gente vê o seguinte: pequenas coisas e algumas até grandes estão sendo feitas, mas nós temos que achar uma solução. E conversando até com você antes de começar, você diz: não, vai acontecer no momento certo. Mas a gente fica um pouquinho agoniado com isso. O que nós podemos fazer para termos uma W3 grandiosa, talvez uma passarela de pedestres, já que nós não temos ali um sistema de estacionamento, mas a gente precisa, e vocês jovens têm aí quase que a obrigação, jovens brasilienses de coração, você é brasiliense natural, nasceu em Brasília. Então a gente precisa realmente contribuir. E eu acho que a gente tem feito, e acho que cada um tem cuidado. Mas é um negócio complicado, e aí eu jogo isso para os dois, um de obras e outro que também é engenheiro e que conhece bem o que pode ser feito, o que deve ser feito e o que poderá ser feito. Então, a gente tem tido uma preocupação muito grande desde o começo do governo de fazer um trabalho de requalificação urbana e de recuperação de áreas importantes na história de Brasília que estão degradadas, né? Você citou a W3, é uma preocupação grande nossa. A W3 Sul já passou por uma grande reforma, uma melhoria muito grande lá nas suas calçadas, nos seus estacionamentos, iluminação pública foi toda trocada também, está toda hoje já eficientizada, toda em LED, né? Então tudo isso traz uma qualidade, traz uma melhoria, traz um incentivo para os comerciantes investirem na região e atrai novamente o público para uma avenida que é tão icônica para Brasília e tão importante na história de Brasília, né? Que durante anos foi o nosso grande shopping a céu aberto e referência para todo o comércio do Distrito Federal. E para além disso, também estamos agora na preocupação e com essa obra em andamento, que é a recuperação do pavimento da W3. O pavimento da W3 sempre foi motivo de reclamação e não de forma errada, até de forma muito justa. Um pavimento realmente que sofre muito, porque o trânsito da cidade, como o Adalberto falou, a cidade vai mudando, né? A dinâmica da cidade é natural que ela mude, as coisas acontecem, a gente tem que também perceber isso. Então, o pavimento que foi projetado para a W3 anos atrás, hoje em dia já não suporta mais. Ali passa centenas de ônibus por dia, além de caminhão, então é um trânsito muito pesado. Então, nós estamos fazendo lá agora uma recuperação também do pavimento. A faixa que é exclusiva para ônibus está sendo feita em concreto e as demais vias, as demais faixas também serão reformadas. E assim a gente fez setor comercial sul, está próximo de inaugurar lá as quadras 3, 4 e 5 com a revitalização. Setor de rádio e TV sul, sim. Vocês lembram que era um setor que eu costumo dizer que na verdade ele nunca havia sido urbanizado de maneira adequada e nós fizemos. Setor hospitalar sul, aí você vai para satélites na Avenida Hélio Prates, na Ceilândia, e também em Taguatinga agora, Avenida Paranoá. Então são avenidas que precisam de ser requalificadas para trazer acessibilidade, você organizar estacionamentos, você implantar ciclovias muitas vezes, como é o caso da Hélio Prates e da Avenida Paranoá, que são avenidas comerciais importantes nas suas regiões. Então a gente vem buscando, o Fábio e Jorge, requalificar essas avenidas e temos outros projetos pela frente. Setor hoteleiro sul e norte, a Avenida Central do Bandeirante também já está na nossa pauta para a gente também fazer uma requalificação lá.
Enfim, acho que esse investimento em áreas importantes da cidade traz uma requalificação, traz uma ressignificação para áreas importantes e tenta colocar a cidade no momento atual dela, né? Dentro desse dinamismo que a cidade vai mudando, que as pessoas vão percebendo a necessidade de mudanças. A gente tem tentado fazer a nossa parte e entra um papel importante do PPCub e de repente melhorar também a destinação e o uso e a ocupação dessas áreas para trazer também para um momento mais atual, né? O nosso governo tem sido um governo corajoso, o Adalberto sabe disso também. Já o governador Ibanez, no primeiro mandato dele, ele conseguiu por 2 vezes atualizar a LUOS, também era uma demanda antiga do setor, e obviamente você não consegue atualizar tudo de uma vez, então ele sabe que tem necessidade de novas atualizações, de outras questões que são importantes. Fala-se muito da utilização, por exemplo, do setor comercial sul, né? O que vai ser feito no setor comercial sul. E eu acho que a gente tem que realmente discutir muito isso perante a sociedade, entender o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem. Só que a gente não pode realmente se omitir e não deixar de fazer esses movimentos que a gente vem procurando fazer, né? Então, a gente tem realmente sempre estado muito aberto para receber as reivindicações, entender o que a comunidade espera, o que a população pensa e, ao longo do tempo, fazendo as mudanças dentro de uma metodologia que, como eu falei, você não avança tudo de uma vez, mas você tem que ir avançando. Senão a cidade fica muito antiquada em todos os sentidos, né? Seja no seu uso, na sua ocupação e também na questão da estrutura dela física, né? Então, acho que esses avanços eles são importantes, são significativos. Você tocou num ponto aí interessante, eu me lembrei. Você tocou no ponto a W3, que caminhões passam, peso e tal. Qual é o projeto que nós temos para tirar, na verdade, os caminhões de passagem para o norte, nordeste e o contrário, né? Sul, sudeste, tirar de dentro do Distrito Federal para a gente aliviar um pouco o nosso trânsito interno do Distrito Federal. Tem um projeto grandioso para isso, né? Tem. E que pé que está isso? Como pode avançar isso mais rapidamente? A gente ainda não consegue falar sobre esse projeto, que seria o Anel Viário, né, que Sim. muita gente conhece, ou já ouviu falar. A gente não consegue ainda colocar uma data ou um prazo para isso, Fábio, mas é algo que vem amadurecendo no governo de maneira bem significativa. A gente também já entendeu que nós vamos precisar do governo federal para poder fazer esse projeto, porque você vai interligar rodovias federais, né? Seja a 040 com a 060 ou com a 020. Então, essa que é a intenção. Você tem um anel viário que interliga essas rodovias e aqueles veículos que estão só de passagem por Brasília tem a opção de passar por fora e não por dentro da cidade, né? É um benefício que a gente entende que é um benefício para nós para eles, e para eles também, né? Vai economizar tempo, vai ter uma viagem mais tranquila, não passa dentro do centro urbano, porque você pensa hoje você cruzar da 040 para 020, você tem que atravessar toda a Épia, não é fácil, não é brincadeira, não é fácil, mas é o que a gente vê hoje, né? Então quem está de passagem se obriga a passar dentro de um centro urbano muito adensado. A gente tem que lembrar que Brasília hoje tem quase 3 milhões de habitantes, o Distrito Federal, e quando você fala no entorno, isso chega aí próximo de 4 milhões, segundo os números que a gente tem. Então, é algo muito significativo e a gente tem que pensar Brasília grande. Temos que pensar realmente num futuro um pouco mais a longo prazo para poder melhorar a condição de vida de um modo geral. E o anel viário tem um papel realmente importante nisso, Fábio. Então, a gente está projetando, nós estamos trabalhando junto com o governo federal em algumas soluções e para em breve, quem sabe, a gente começar a ter algum prazo, nem que seja para parcialmente esse problema ser resolvido. Também ser resolvido todo de uma vez é algo difícil, né? Mas se você faz uma ligação da 040 com a 060, por exemplo, você já ajuda muito e assim você vai criando alternativas, né? Parece que a extensão do metrô, parece que já houve uma boa conversa, uma boa promessa ainda nessa semana passada. É isso mesmo? O metrô tem 2 processos em andamento. Um é a expansão lá em Samambaia, né? São mais 2 estações. Essa obra já foi licitada, está na fase final de contratação já. E o próximo foco nosso é Ceilândia, também uma extensão, já levando a linha do metrô até próximo da BR-070, que é muito importante também. Você fazer um ponto de conexão, né?
a população que vem de Águas Lindas tem uma opção de parar ali na Ceilândia e pegar o metrô e chegar ao centro de Brasília. Essa também já está bem adiantada, já tem licitação programada. Então, essas duas obras realmente agora acho que a gente já começa a sentir o cheiro da realidade, né, delas realmente se concretizarem e iniciarem em breve. E existem outros projetos grandes de mobilidade em andamento em Brasília. As obras de metrô são muito caras, o investimento é muito alto, mas estamos pensando também, de repente, não só fazer mais expansões, mas modernizar os vagões ou o sistema de energia, o sistema de automação, para você ter mais vagões circulando e atender também uma quantidade maior de pessoas. Adalberto Júnior, o que nós temos e o que podemos esperar de crescimento na construção civil, tanto de moradia popular como moradia de alto nível e áreas comerciais? O que hoje nós temos já pronto para investir? A gente sabe de alguns lançamentos que a Terracap já vem tentando há algum tempo, e eu gostaria que você desse uma pincelada nisso aí para a gente. Fábio, essa é uma das nossas maiores preocupações. É onde e como expandir o mercado imobiliário aqui no Distrito Federal. Deixando por enquanto de lado a habitação de interesse social, a gente tem o Noroeste acabando, tem pouquíssimas projeções ainda na mão da Terracap. Águas Claras a mesma coisa, já é uma cidade totalmente consolidada, ainda tem uma outra coisa para ser construída, mas não muito. E aquela velocidade que a gente falou no início das legislações irem acompanhando o crescimento da cidade, a gente também tem esse problema na questão da habitação aqui. Brasília é uma cidade meio sui generis, em que o Estado é dono de praticamente toda a terra. Sim. E isso amarra um pouco a iniciativa privada, que não pode dar soluções por conta própria. Ela precisa ficar à mercê da demanda criada pelo próprio Estado. Para resolver isso, o que a gente tem tentado fazer, além de cobrar uma celeridade maior no licenciamento de novos bairros, etc., é entrar um pouquinho no papel do Estado e ajudá-lo a fazer isso mais rápido. Então, o Noroeste, por exemplo, já foi feito assim, foi uma doação da ADEME, na época, inclusive meu pai era presidente da ADEME, para o GDF, para que acelerasse esse processo. E agora a gente está fazendo a mesma coisa. A ADEME também doou o projeto do Jockey Club para o Estado, para que seja o próximo bairro que atenda aí a classe média alta do Distrito Federal. Além disso, a gente tem o desenvolvimento, principalmente ali para o lado da DF-140, de condomínios regulares. Eu não estou falando dos irregulares, que são um câncer da nossa cidade, mas de áreas em que existe o potencial de crescimento para aquela região, e já estão sendo desenvolvidos uma série de projetos para aquele rumo. Então, do ponto de vista da média e alta renda, é isso que tem para hoje, mas é preciso que a gente tenha mais. Com mais oferta que a gente vai ter um mercado mais dinâmico, que a gente vai ter mais emprego, que a gente vai atender a população de forma que ela não precise ir atrás do ilegal, do condomínio irregular, de grileiros e etc. E essa velocidade e facilidade para o legal se instalar precisa melhorar muito. Algumas ações já foram feitas. A gente teve a aprovação da lei de parcelamento do uso do solo recentemente na Câmara, que vai ajudar muito isso, mas ainda precisa ajustar uma legislação ambiental para que acompanhe isso. A gente precisa... O próprio PPCub ajuda nisso, flexibilizando usos, etc. Então a gente precisa envidar esforços para ter condições de ter mais oferta de habitação aqui na cidade, para que com mais oferta a gente tenha um mercado mais dinâmico, a gente tenha preços melhores e tenha condição de atender essa população que cresce de uma forma legal e não de uma forma ilegal. Pois é, nós temos aí mais próximo de lançamento o Jockey Club, não é isso? Esse condomínio da 140, você poderia dizer aonde é a 140 para o nosso telespectador? Depois do Lago Sul, saindo para Unaí, ali, seguindo a DF-140. Aquele é um eixo de desenvolvimento definido no PDLT de 12 anos atrás,
e ele tem essa vocação. Alguns projetos já estão sendo feitos e tem muita coisa por fazer ainda. Então a gente vai ver a cidade crescendo para aquele rumo necessariamente. Até porque a gente já não tem mais tanto espaço para crescimento em outros lugares. Outro debate que a gente precisa encarar assim, com muita seriedade, com muita tranquilidade, é o adensamento da nossa cidade. Não é razoável que Brasília, plano piloto, durma com 300, 350 mil pessoas e acorde com 2 milhões. Então a gente precisa não só ter uma descentralização dos centros econômicos para segurar as pessoas onde elas moram com um emprego de qualidade, com dinamismo do setor produtivo, de comércio, de serviços e etc., como também encarar o debate de um adensamento maior dentro da nossa cidade, dentro do plano piloto, obviamente sem ferir as questões do tombamento. Agora, nisso aí, a gente já não poderia estar trabalhando para que essas pessoas, mesmo os que trabalham nos órgãos públicos do Distrito Federal, tanto órgãos federais como os órgãos do governo local, em home office. Já não era o momento, porque na pandemia o que nós vimos? Nós vimos uma grande população trabalhando em casa e trabalhando legal e produzindo bastante. Será que não era hora de nós focarmos mais nisso e até contribuir com os governantes nessa questão? Fábio, eu acho que a pandemia, ela acelerou esse processo e ela mostrou para o mundo que isso é possível. E ela mostrou para o mundo também até onde isso é possível, quais são as limitações. Então, você pega, por exemplo, o setor do judiciário, a gente tem conhecimento, tem informações de que a produtividade, inclusive, aumentou com o home office. No entanto, não dá para imaginar que isso vai ser uma solução para o problema. Um problema complexo. Problemas complexos não têm soluções simples. Então, a solução também passa um pouco por isso. Mas ela passa por várias outras questões que o Luciano, inclusive, abordou. Questão de mobilidade urbana, de foco num transporte coletivo. A gente é muito dependente do carro em Brasília. A forma como a cidade foi pensada é uma forma para um mundo completamente diferente do mundo que a gente vive hoje. A gente vai precisar repensar essas coisas com alguma flexibilidade de entender que nem sempre a solução ela vai agradar a todos, mas todos esses aspectos eles precisam estar dentro. A requalificação urbana, a questão de mobilidade, a questão do desenvolvimento de novas áreas, a questão do adensamento. Mais do que deixar o cara trabalhando de casa, como é que eu coloco um trabalhador da construção civil, por exemplo, para trabalhar de casa? Tem uma série de setores em que isso não é possível. Então, esse fluxo de pessoas ele vai continuar. Melhor que a gente consiga distribuir isso melhor, para que a gente tenha mais pessoas trabalhando aqui, mais pessoas morando aqui, que é onde elas trabalham, e mais trabalho lá onde as pessoas moram, para que a gente reduza essa necessidade de fluxo. Algum fluxo sempre vai ter, isso é natural. Mas a gente tem isso. E até é bom para a cidade que tem esse fluxo. É bom, em algum grau. Mas a gente tem aqui em Brasília, de forma muito exacerbada, essa expulsão dos trabalhadores do centro da cidade. Aí você falou de habitação popular mais cedo, é outro problema que a gente tem aqui. A terra em Brasília é muito cara. Entre outros motivos, pelo que eu falei, ela está toda concentrada boa parte dela concentrada na mão do Estado. Então, a gente tem uma oferta muito regrada, muito pingada, isso faz os preços crescerem. Uma vez que os preços crescem, aí sim a gente expulsa ainda mais aqueles de baixa renda do centro da cidade, mas a gente depende deles para trabalhar, então a gente fica tendo que trazer e levar todo dia. Não é um jogo de ganha-ganha. A gente precisa ir repensando aos poucos essas questões todas. Não vai ser do dia para a noite. A ansiedade que você falou na sua primeira pergunta, a gente tem também. Mas é isso, batendo na mesma tecla, é martelando, é fazendo um pouquinho agora, um pouquinho depois, e tentando ir aumentando essa velocidade para que a gente possa acompanhar a velocidade com que a cidade muda e com que a cidade gera seus problemas, que são muitos. A gente, com certeza, a gente quer essas mudanças, a gente quer ter uma Brasília cada dia mais alegre, mais moderna, a gente quer tudo isso. Agora, a gente também pode ajudar um pouquinho. Como você diz, a gente acorda, a gente dorme com 350
mil moradores e amanhece com 2 milhões. Então a gente pode, se fizer o home office, a gente pode amanhecer, ao invés de 2 milhões, amanhecer com 1.700, que já é uma folga razoável, né? Então, se cada setor contribuir um pouquinho, eu acho que a gente pode melhorar isso. Nós tivemos no passado, no governo federal, não sei se vocês que são jovens lembram, nós tivemos um homem chamado Hélio Beltrão, que tentou e quis, e acho que fez muito, pelo modernismo da administração pública. E eu hoje não tenho esses números, porque isso já tem uns 40 anos, acho que estavam nascendo, mas é interessante. E hoje o que a gente vê é uma declaração, de repente, de um presidente da República que diz: para que nós precisamos de ter a inteligência artificial se nós temos tanto inteligente no país? Então, não é momento de dizer isso. A gente tem que contribuir para que coisas melhores e maiores inteligências venham contribuir com tudo que nós precisamos. Sem dúvida. Fábio, eu tenho uma pergunta para o secretário. Secretário, as obras do Drenar DF, como vão desafogar ali aquele que vem acontecendo na Asa Norte ali, né? Aquelas inundações. Quando tem o prazo para terminar aquelas obras? Secretário, uma obra gigantesca, uma obra muito bonita, né, Fábio? Muito bonito. Perfeito. Aquilo ali é necessário. Então, eu falei mais cedo aqui da gente ter coragem de fazer as coisas, né? E alguns problemas que são históricos em Brasília, reconhecidamente. E a gente tem relatos de alagamentos ali naquela região da Asa Norte dos anos 70. Sim. Né? Então, a gente está fazendo uma obra importante, é um investimento de 170 milhões de reais, que está sendo conduzido pela Terracap. E a gente tem a expectativa aí de agora, nós estamos finalizando um período de chuva, estamos no mês de março, né? E de agora, nesse período próximo de seca, até o mês de setembro, outubro, finalizar 100% dessa obra. Está caminhando muito bem nesse sentido. Já é visível isso, né? Uma obra muito bonita. Aquela bacia ali em frente ao Yacht Club, que vai ser transformada num parque, numa área de convivência bem bacana, um projeto muito feliz. E resolvendo de maneira definitiva, o problema do alagamento ali na região da Asa Norte, nessa faixa que a gente chama de faixa 1 e 2. Sim. Então, essa obra ela começa lá no Estádio Nacional, no estádio Mané Garrincha, lá no complexo esportivo nosso, atravessa ali a W5, W4, W3, os eixos, e chega lá embaixo na L2, na L4, até chegar nessa bacia que está sendo construída. Então, é uma obra muito importante, vai trazer muito benefício para todo mundo, vai resolver ali de maneira definitiva os alagamentos, os prejuízos materiais e os riscos que a gente imputava para a população. Então, a gente está com muita confiança realmente entregar essa obra esse ano ainda. E nesse contexto, Jorge, ali na Asa Norte tem um outro problema sério, que a gente sabe que ali é a faixa 10 e 11, que tem alagamento desde lá da W3, na 510, e em toda a extensão dela, até chegar lá embaixo também nas quadras 200. Esse projeto já está pronto, é a próxima etapa do Drenar DF, também conduzido pela Terracap. Projeto pronto, detalhes finais de orçamento, e esperando terminar essa etapa da faixa 1 e 2, até por questão de recurso, né, uma programação financeira, para a gente também poder fazer esse investimento ali na outra área da Asa Norte. E a gente tem feito muito investimento em drenagem, muito mesmo. Vicente Pires, o que era um problema, se transformou numa cidade hoje realmente muito agradável, muito boa de se morar, com infraestrutura bem interessante. Você não resolve todos os problemas da cidade, infelizmente, principalmente como o Alberto falou aqui, um câncer que a gente tem aqui em Brasília, que é a questão da ocupação irregular, do parcelamento irregular do solo. E isso, quando você chega num lugar como Vicente Pires, fazer uma urbanização, no lugar que já foi ocupado de maneira irregular, você tem dificuldade. Difícil. Então, você às vezes não consegue implantar a melhor urbanização. Então, você faz aquilo que é possível fazer dentro do contexto e da ocupação que você encontra. E a gente fez um investimento muito grande em Vicente Pires, continua fazendo. Vamos iniciar mais um contrato lá agora de 70 milhões de reais para continuar investindo em Vicente Pires. Sol Nascente também é outra referência que a gente tem, uma característica diferente de Vicente Pires,
pela classe social, obviamente, né? Vicente Pires é classe média, média alta. Sol Nascente não, população realmente de baixíssima renda, é uma comunidade muito carente de todo tipo de serviço e de investimento. E eu acho que foi uma decisão muito feliz do governador transformar Sol Nascente e Pôr do Sol numa região administrativa, que com isso a gente conseguiu levar muito equipamento público para lá. Então, creches, escolas, unidades de saúde, restaurante comunitário, terminal de ônibus e as obras de infraestrutura, sim, que é a Secretaria de Obras que está conduzindo. E já nesse período de chuva agora que se encerra, já com muito menos registro de problemas e de prejuízo para a comunidade do que a gente teve em anos anteriores. Verdade. Então, a drenagem é um serviço que passa despercebido para muitos, mas ela é essencial e a base para tudo que se faz em termos de urbanização e de infraestrutura urbana, né? Quando você capta uma água pluvial, você deixa de deixar os rastros de destruição ou de problemas ao longo das ruas da cidade. Perfeito. E a gente tem feito bastante investimento em drenagem e espero que a gente continue fazendo. Maravilha. A gente percebe que Vicente Pires hoje é um polo gastronômico. A cidade hoje já tem um polo gastronômico, tem de tudo, e as pessoas não saem de Vicente Pires para ir para Águas Claras. A valorização imobiliária foi muito grande, o processo de regularização, sim, que, Adalberto, além do que você falou aqui, você ter a oportunidade de ter novas áreas para você parcelar de maneira legal, concordo plenamente com você, acho que o governo realmente avançou, mas tem muito para avançar ainda em dar essa condição para o setor privado, de que a gente possa realmente ter áreas regularizadas, ofertadas para a população, fazendo assim com que a gente evite novas invasões, novos parcelamentos irregulares. E eu também sou a favor daquelas áreas que já estão consolidadas, que já são uma realidade, como o caso de Vicente Pires, que elas sejam regularizadas, para que a gente possa também conter essa invasão, que ela não continue acontecendo, e aí sim fazer os investimentos necessários. Então, acho que é um caminho que ele é sem volta, a gente precisa avançar muito ainda nisso aí, o caminho é longo. Fábio, só um adendo aqui, e o governo faturou muito, a população também está de parabéns, que vem tendo superávit ano após ano, né, Fábio? Por exemplo, com a venda das lojas da Terra Cap para Vicente Pires, teve um superávit gigantesco e a cidade pode ter umas novas aplicações de investimento, de pontes. Lá na Vicente Pires tem a ponte da Avenida Misericórdia, na Rua 4 ali, foi feita uma ponte. Então, interligando a cidade ficando cada vez melhor. A gente não tem dúvida nenhuma da qualidade de administração do governo ibanês, até pelos seus secretários e sua equipe toda, e é admirável um homem que não nasceu em Brasília ter essa capacidade que o governador ibanês teve e continua tendo. Então eu quero aproveitar para parabenizar, não só ele, pela sua cabeça, soube realmente montar uma equipe de capazes, não é? Todos. Acho que não tem um secretário ou administrador do governo ibanês que a gente possa falar mal deles. Acho que todos vocês, eu quero aproveitar para parabenizar todos vocês e ao governador ibanês. Agora, você falando no projeto Drenar, acho que é o único projeto que ninguém te xinga, né? Porque ele não traz nenhum problema ao trânsito de Brasília, não é? E é uma obra que a gente sabe, uma coisa grandiosa. Eu fui até a CAP ver, depois tinha até a visita embaixo lá, que eu não me vale a pena fugir dela, mas é impressionante. Aproveite para conhecer enquanto é possível, porque depois você não vai conseguir conhecer. Eu prefiro conhecer depois, já limpinho e tal, prefiro isso. Mas é porque naquele momento que eu estive lá, eu estava ainda convalescendo de uma cirurgia, então não estava muito legal para caminhar muito, não. O Adalberto falou no começo sobre as invasões que hoje estão mais contidas ou mais vigiadas. Agora a gente vê, e quem conhece, eu conheço o Vicente Pires, eu tinha negócio em Taguatinga já nos anos 80 e vi aquilo ali, saí de repente de um monte de plantação de laranjas e tal, e transformar numa cidade grandiosa como é Vicente Pires hoje. E a gente vê aqui, bem logo aqui atrás de onde nós estamos, acima do Lago Sul, que cresceu também os condomínios aí, regulares ou não, e aí você disse um negócio correto.
Depois de pronto, você tem que regularizar. Não adianta você querer, você não vai desmontar tudo, não vai, né? Você não consegue mais isso. Então, acho que tem que legalizar mesmo e tal. Agora, é vigiar, né? Hoje é fácil, porque você tem uma vigília já pronta, não é? Então, aí, acho que vamos vigiar para que não haja mais irregularidades, que todos nós somos contra ela. E a gente vê vocês sempre batendo nessa tecla disso. Então, eu gostaria de ouvir mais um pouquinho de vocês sobre isso. Estão fiscalizando, não vão deixar? E quais são mais áreas que a gente pode buscar para esse mercado de Brasília para a gente... Fábio, vamos pegar Vicente Pires só como exemplo. Toda aquela cidade, você falou muito bem, hoje é uma cidade. Sim. Maior do que muita cidade no interior aí. 100 mil habitantes. Pois é. Você imagina... Com vida própria, né? Comércio próprio, tudo próprio, né? Você imagina se essa cidade tivesse sido feita de forma regular. Imagina a quantidade de pessoas que trabalharam ali para construir aquela cidade inteira e trabalharam sem a carteira assinada, sem recolher imposto. Sim. Imagina a quantidade de impostos que deixaram de ser pagos na venda daqueles imóveis, as transferências que aconteceram lá. Tudo isso feito à margem da lei. Eu concordo com você, com o secretário, que uma vez que está consolidado, na grande maioria dos casos não faz sentido simplesmente ir lá e derrubar tudo. Sim. No entanto, essa conta precisa ser mais cara, tá? Sob pena de não estimular novas invasões. Se ficar mais barato pagar a conta depois do que fazer certo, a gente vai sempre ter Não faz sentido, quem prefere fazer errado e pagar a conta depois, já está barato. Então, eu acho que esse problema não está resolvido no Distrito Federal, em que pese esse governo tem demonstrado sim preocupação em relação a isso, tem feito inclusive algumas ações, mas hoje, se você for lá no Vicente Pires, vai ter obra ilegal acontecendo. Infelizmente. É um problema complexo, a gente tem discutido isso muito com o DF Legal, Secretaria de Segurança, não é tão simples também como a gente às vezes pensa, que é ir lá bater na porta e mandar parar. A gente tem todo um mercado, todo um negócio por trás disso, com interesses econômicos, políticos muitas vezes. Então, é um desafio muito grande a gente fazer essa contenção, que por um lado é ela que tem que acontecer, em que pese já houve avanços, a gente entende que precisa haver mais avanços. Você não compra de forma nenhuma um carro sem documento, compra? Não. Pois é, mas Terreno deve conhecer alguém que tem um imóvel com contrato de gaveta, que não tem escritura, e isso é, de certa forma, aceito socialmente. E isso é um absurdo. A gente precisa mudar a nossa sociedade para a gente conseguir evitar os danos que esse tipo de coisa trazem para a gente. Não vai ser do dia para a noite, nem todo mundo que faz isso é bandido, de forma nenhuma estou falando isso, mas existe uma cultura que a gente precisa mexer nela, porque ela está trazendo prejuízos muito sérios à nossa cidade e à nossa população. Com certeza. Boa parte, são dois, na verdade, pilares para que a gente possa ter essa solução. Um eu já tinha colocado antes, é a oferta de imóveis legais, numa quantidade suficiente e com condições... Demanda, né? E condições de execução desses projetos de forma que o preço não fique tão diferente entre os dois. É muito caro você fazer tudo legal. Vamos lá, você atravessa a PTG, você está empreendendo em Águas Claras, está empreendendo em Vicente Pires. Aqui você paga todos os impostos, tem que fichar todo mundo, é fiscalizado pela SRT semana sim, semana não. Tem o Estado no seu pé, antes levava-se muito mais, mas leva algum tempo para ter uma BITS e para fazer uma ligação definitiva e etc. Do outro lado não tem nada disso. Vai lá e faz na tora, acabou, pronto. Como é que você compete? Só atravessar a rua. Como é que compete? Então, esse é um tema que a gente bate muito e vai continuar batendo, porque não se muda a cabeça das pessoas do dia para a noite e parte do problema é a cabeça das pessoas. Sim, que é o comprador, né? Que é o comprador, isso é uma parte do problema. Então,
por um lado, a repressão às ilegalidades, que você colocou muito bem, e que tem as suas dificuldades, mas isso precisa ser encarado, e por outro lado, a facilitação dos negócios formais, seja com oferta de novas áreas, seja com a legislação menos burocrática, seja com menos impostos, seja com, enfim, uma série de facilitadores que você pode ter para pegar esse preço que hoje tem uma diferença enorme, e isso empurra as pessoas para o ilegal de uma certa forma, e equilibrar isso para que a pessoa ela tenha um incentivo a mais, além do ético e etc., para poder ir para aquilo que é legal, para aquilo que ele sabe que não está trazendo prejuízo para a cidade. Não é fácil, mas a gente precisa encarar essa luta, encarar esse debate e bater nisso todo dia. Não, com certeza, isso tudo mas essa cultura, eu acho que ela já vem mudando um pouquinho, mas ela só vai concretizar e mudar de verdade a hora que você tiver alguns perdendo alguma coisa, porque se todos ganham, qual é o porquê de você mudar, né? Verdade. Então, acho que todos o ganham caminho... e depois o governo tem que arcar com as consequências para manter aquilo ali, né? Que, na verdade, o dinheiro do governo é nosso. Sim. Então, na verdade, é a gente está que pagando está para pagando essa manter. conta. Verdade. Né? A gente que está bancando. A gente, por exemplo, nessa questão de Vicente Pires, que ela é um pouco emblemática, a gente tem discussões com o governo já há muito tempo e diz o seguinte, faz o seguinte, lógico que você não vai demolir a cidade inteira. Não tem sentido. Derruba 3 prédios. Para muitos. 3. Isso já vai ter um efeito prático, visual, muito grande. Se aumenta a segurança no comprador ou no futuro comprador, que ele já vai ficar, eu posso perder todo o meu investimento. Sem né? contar, a gente não abordou aqui, mas tem uma outra questão que é muito séria. Essas obras sendo feitas de forma aleatória, sem fiscalização e etc., elas trazem risco para as pessoas que estão lá. Já caiu o prédio lá, já matou gente. E pode escrever, pode me cobrar. Vai cair mais cedo ou mais tarde. Porque é natural que isso aconteça, uma vez que não houve nenhuma fiscalização. Você não sabe se tem responsável técnico, hora tem, hora não tem. Esse responsável técnico muitas vezes só está lá para assinar. O que eu vejo lá é que muitos mestres de obras, e parabéns a eles, são bons mestres de obra, mas ele não tem a qualificação de um engenheiro, de um cálculo realmente onde é. E outra coisa, e o solo, né? Porque a gente vê vocês, a construção civil, perfuração para ver solo, ver o que... Aí de repente você vê numa área dessa, o cara levanta um prédio, 4, 5, 6 andares, sem nada disso, só metendo tijolo em cima do outro. Que coisa é essa? Pois é. Né? Uma hora a conta chega, né? Uma hora vai chegar. Bom, eu te digo com sinceridade. Homem, mas ele tem um limitezinho ali. Eu te digo, ele não aceita tanto. eu te digo com sinceridade, Fábio de Carvalho, não moraria num prédio no 6º andar, ali em Vicente Pires, definitivamente. Eu tenho medo do solo, não é nem da construção em si só. Não à toa ali era uma área de produção agrícola, né? Porque o solo era próprio para isso. Pois é. Então a gente encontra ali muito solo, aquele solo realmente que é uma turfa, um solo mais escuro, era um solo próprio para produção agrícola. Era um cinturão verde que tinha ali, que foi sendo invadido, foi sendo ocupado. Então realmente ali a preocupação com a geotecnia ou geológica, ela é muito importante. A gente se depara muito com essa situação nas nossas obras lá. Esse solo que é uma turfa e que ele não tem resistência nenhuma. Então a gente tem dificuldade para executar obra de infraestrutura. Você imagina construir um prédio em cima do solo desse. Então realmente é uma preocupação. É possível. Com segurança, claro que é possível. Mas será que engenharia resolve tudo, né, Júnior? Mas precisa da engenharia. Sem engenharia fica difícil. Aliás, é bonito mesmo engenharia, coisa impressionante. A gente fica vendo obras e esses dias eu estava vendo uma ponte na China, eu fiquei impressionado, o vão livre daquele negócio. Não é possível um negócio dele. O que segura isso? Impressionante. Então, parabéns a vocês, engenheiros.
Eu tenho um cunhado que ele vem muito a Brasília, é de Juiz de Fora, ele fala, mas aqui tem obra. Meu Deus do céu, a gente mora no Jardim Botânico e fala, mas tem tanta escola aqui no Mangueiral, ele faz 3, 4, 5 escolas. Ele fica admirado tanto de obra que tem aqui. Parabéns, secretário, por esse tanto de obra. Né, Paulo? O governador está de parabéns também, porque é uma cidade que não para, igual você falou no começo. E todo mundo está tendo raiva do secretário, mas depois vai ser a pessoa, vai ter uma estátua ali dele, agradecendo pelos feitos aqui em Brasília. Todo mérito ao governador Ibanez, ele é um homem de coragem. Verdade. Ele realmente ele faz porque ele acredita, ele faz porque ele confia. E a gente tem que entender e pensar Brasília de uma forma diferente. Como eu falei aqui, a população é próximo de 3 milhões, fora o entorno, esse movimento pendular que o Adalberto citou aqui, essa oscilação de população, 350 mil para 2 milhões todo dia. Então, se a gente não fizer investimento em mobilidade, em viadutos, em novas vias e aumentar as vias, melhorar o sistema de metrô, as pessoas não gostam muito, mas só falam em fazer mais via, em fazer viaduto. Brasília virou uma metrópole. Então, se a gente não pensar dessa maneira, a gente não resolve os problemas da cidade. É lógico que tem aqui os problemas, como o Adalberto colocou, de ocupação, oferta de áreas, oferta de imóveis, e são problemas que vão se somando, né? Então, a gente tem que realmente, cada um na sua área, e a nossa especialidade lá é fazer infraestrutura ou melhorar a infraestrutura urbana. A gente está realmente procurando fazer investimentos que coloquem Brasília num patamar diferente, que ela possa desenvolver mais e melhor, com mais qualidade, com mais conforto, com mais segurança. Então, corredores de ônibus, investimento em metrô, alargamento de vias, execução de novos viadutos, como aqui do Jardim Botânico, por exemplo. Ninguém duvida da necessidade, né? Então, a gente não pode se omitir e falar, não, o viaduto não é legal para a cidade, não fica bom. Acho que isso aí já passou esse ponto, né, Adalberto? Essa hora já passou, né? A gente tem que pensar realmente Brasília é grande, em trazer qualidade, trazer melhoria, e a gente tem tem se esforçado bastante nesse sentido para poder fazer. Com certeza. Fábio? Não, eu acho que falamos bastante sobre Brasília, como a Adalberto no começo, antes da gente, quando ele chegou aqui, ele disse, para falar determinada coisa de uma avenida que poderia e poderá sair ligando Águas Claras até o Parque Shopping, eu precisaria umas 4 horas para falar dela. E é verdade, mas a gente vai vendo isso e vai vendo que Brasília, a cada dia, eu me lembro que em 2008, 2009 ainda, no governo Arruda, já se falava em o trânsito vai colapsar, com tanto de carro que estava vindo naquele momento. Nós criamos várias alternativas e hoje falam de novo, o trânsito vai colapsar. Eu estou falando, nós falamos isso há 15 anos atrás, agora estamos falando para mais 15 à frente, né? Mas não vai acontecer, Brasília vai se achando as soluções. Acho que a gente precisa realmente procurar trazer isso que você disse, de Águas Lindas, ampliar o metrô de Ceilândia para receber esse pessoal que vem para o trabalho no plano piloto. Então, acho que a gente pode ir fazendo isso em cada satélite, né? Trazendo essas soluções para diminuir isso. Então, a gente vai achando, com a cabeça de todos vocês, a gente vai achando alternativa e vamos ter sempre essa Brasília maravilhosa e bem cuidada que está aí neste momento. Maravilha. Pessoal, deixa as redes sociais de vocês aqui. Quem pode seguir o secretário, o Adalberto? Podem passar para a gente as considerações finais, meus amigos? Vamos lá. O Instagram pessoal meu é o Luciano Carvalho DF. Perfeito. E o da Secretaria de Obras é o SEC Obras. Lá pode acompanhar todas as obras? Pode acompanhar a Secretaria de Obras, acompanhar o meu pessoal também, que eu também só posto as nossas obras lá. É uma prestação de serviço à comunidade, a gente procura deixar sempre atualizado lá. E por lá também responder muita dúvida, trazer sugestões, é sempre importante. Perfeito. E o senhor Adalberto? Ô Jorge, eu sou bem ruim de rede social. Eu acho que a minha comunicação vai até brigar comigo. Eu tenho um Instagram, mas não entro muito. Eu acho que é Adalberto Júnior, mas se procurar lá vai achar. E o Instagram do Sinduscom, esse sim é bem movimentado, com tudo que a gente tem feito. Eu acho que é Sinduscom DF. Sim. Mas se procurar lá, acha. Eu estava procurando lá, tem muita publicação do PP Cube, lá no Sindescom também, tem bastante coisa lá, né? A gente tem procurado divulgar aí as pautas principais que a gente tem tentado atuar. Sim.
sempre com foco não só no nosso setor, mas com foco naquilo que é bom para a cidade. É uma forma de atuação que a gente tem procurado ter. Perfeito. E tá lá, tudo que a gente vai fazendo tá aparecendo lá. Maravilha. Fábio, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua presença nobre aqui, sempre engrandecendo o nosso podcast. Obrigado a você, George, a Paula, o INE 360 e esses dois gigantes do trabalho por Brasília, Adalberto Júnior e Luciano Carvalho, meus amigos, e quero tê-los ainda por muitos anos como amigo. Quero ver se eu ainda os tenho como amigo por pelo menos mais 30 anos. Me deem isso, tá bem? Então, muitíssimo obrigado a vocês. E está aberto aí a INE 360 para qualquer dia voltarem aqui. E você, olha, finalizei 3.250 obras no Distrito Federal. E deve estar por aí mesmo, nesses anos que ele está aí, não é não? E Adalberto, parabéns pela sua gestão à frente do Sinduscom, mais um jovem dominando a área por Brasília. E a você, Jorge, parabéns. Obrigado. E muitíssimo obrigado por me receber e deixar que eu convide essas pessoas para nos dar essas aulas que fizeram. Literalmente, são pessoas altamente qualificadas, né, Fábio? A gente percebe que tem na ponta da língua, a gente vê que não é politicagem, não é nada, é a pessoa técnica. O governador escolheu muito bem essas pessoas, né? E a cidade vem desenvolvendo cada vez mais. Fábio, meu amigo, infelizmente temos que terminar aqui, os nossos convidados têm os compromissos deles também. Vou agradecer a você que participou aqui, quiser deixar alguma dúvida, pode mandar para o secretário, para o Adalberto, eles vão responder para você aqui também, tá certo? Te agradecer por estar acompanhando aqui o INE 360 e semana que vem, né, Fábio, tem mais convidados que a gente vai publicar nas nossas redes sociais e você vai poder acompanhar ainda mais o INE 360. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.